Olá, sejam bem-vindos a mais um Entre Mentes. Eu sou o Luiz Fujita, editor do portal Drauzio Varela. Até hoje a gente lançou episódios que tratavam de um tema minimamente conhecido pelos ouvintes, mesmo quem não é especialista da área, né? Mesmo que alguém tenha uma ideia um pouco errada sobre transtorno bipolar, síndrome do pânico, anorexia, pelo menos pelo nome a pessoa sabe alguma coisa do que se trata, né? E esse de hoje acho que é a primeira vez que muita gente pode, pelo nome, não saber nem que tipo de transtorno é esse, né? E, pelo que eu pesquisei, é uma das dúvidas que eu vou tentar tirar com o nosso entrevistado, é um que parece muito difícil de ser diagnosticado, que é a ciclotimia. E para falar sobre esse transtorno, a gente convidou o Dr. Diego Tavares, que é especialista em transtornos de humor e coordenador do Ambulatório de Transtornos Afetivos do Instituto de Psiquiatria, do Hospital das Clínicas da FMUSP e da Faculdade de Medicina do ABC. Obrigado pela entrevista, doutor. Obrigado, agradeço pelo convite. Doutor, para começar, como eu falei, né, diferente de outros que a gente fez, que são mais presentes na grande mídia, ciclotimia é um que eu só me deparei, mesmo eu sendo interessado um pouco mais, acho que, do que o normal pelo assunto, só me deparei mesmo quando eu comecei esse programa a ver os transtornos que a gente ia tratar, né? Então, eu queria que o senhor desse primeiro, né, um geral, talvez a partir do nome, talvez dizendo o que significa o nome, ele ajude a gente a começar a entender o que é ciclotimia. Então, recentemente, inclusive, um artigo muito famoso foi lançado no ano passado e o título do artigo era Ciclotimia, um dos transtornos menos reconhecidos nas áreas dos transtornos de humor da psiquiatria. A ciclotimia ela é um tipo de transtorno bipolar. E eu até repensando um pouco antes de vir fazer o programa, eu falei, nossa, quantos pacientes eu tenho com um transtorno de ciclotimia diagnosticado, né? Sim. No momento tenho um. Uhum. Então, por quê? Porque muitas vezes a ciclotimia, esse tipo leve de transtorno bipolar, ele aparece escondido por outros transtornos que aparecem comórbidos, ou seja, junto com esse tipo leve de transtorno bipolar. E muitas vezes o outro transtorno ele é mais grave do que a ciclotimia. Sim. Então, as atenções e a busca por ajuda aparece principalmente em outras áreas e não no especialista em transtorno de humor, ou a queixa principal não é a oscilação de humor. Tá. A gente sempre ouve falar muito da distimia, que seria um tipo de depressão incompleta, leve, sim. Mas esquece que pode existir também a ciclotimia, que é como se fosse um tipo de depressão e oscilação de humor para cima, de agitação leves, assim como a distimia. Então, a ciclotimia, muitas vezes as pessoas falam mais, mas a ciclotimia é como se fosse uma oscilação de humor sutil e leve e crônica. E o senhor pode dar alguns exemplos do que seriam sintomas dessas pontas do humor, né? Tanto para cima como para baixo? Quando a gente fala em transtorno bipolar, quando a gente parte do mais grave para o mais leve, que é a ciclotimia, a gente tem que entender que o mais grave, que é o transtorno bipolar tipo 1, ela é uma doença com uma fase bem definida. Então, a pessoa tem a personalidade dela habitual, com o humor dela habitual, se ele é bem-humorado, mal-humorado, mais melancólico, mais apático. Sim. E no momento em que a doença aparece, ela fica bem diferente da personalidade habitual. Então, tem uma fase bem definida, onde a pessoa entra numa fase maníaca, numa fase de aceleração do cérebro, sim, ou numa fase depressiva, numa fase de desaceleração do cérebro. À medida que a gente vai caminhando para as pontas mais leves do transtorno bipolar, essa fase ela não é bem nítida. Então, se mescla muito com a personalidade do indivíduo. Assim como o distímico, o indivíduo que tem distimia, que seria uma depressão leve e crônica, muitas vezes, o indivíduo, quando é questionado sobre aqueles sintomas, ele fala, isso é da minha personalidade, sim, eu sou assim. Eu sou ranzinza, eu sou pessimista, eu acho que não pode comemorar muito as coisas, porque algo ruim vai acontecer em breve, sim, sou cético, sou rígido. Então, essas são as características da ponta de baixo de uma oscilação leve que muitas vezes fica desde que a personalidade vai se constituindo. Mas os sintomas, eles nunca são da personalidade. Sim. A gente costuma brincar sobre isso, porque às vezes, pelo fato de a pessoa ter vivido a vida inteira daquele jeito, ela atribui aquilo à personalidade. Então, a gente questiona, por exemplo, mas dormir mal a vida toda, então isso é da sua
personalidade? É, porque eu sempre dormi assim. Então, na verdade, não. Na verdade, quando é sintoma, eles são sintomas, independentemente se eles foram fásicos, muito bem instalados, ou se são crônicos e meio que junto com o jeito de ser da pessoa ao longo da vida. Então, os sintomas do polo de baixo da ciclotimia são os mesmos da distimia, porque a distimia é uma oscilação para baixo, que não chega a ser fásica, então o indivíduo não diz assim, eu fiquei com queda de humor e queda de energia, fiquei sem vontade, meu sono alterou, meu apetite alterou naquele período e depois eu melhorei e voltei a ser quem eu era. Não, eu desde sempre sinto essas coisas para baixo. Então, quais são os sintomas da ciclotimia, que são do polo para baixo depressivo? São os mesmos da distimia. Então, em alguns momentos, a pessoa não tem energia, a pessoa não tem vontade de fazer as coisas, a pessoa não tem humor positivo, pelo contrário, ela tem humor de pessimismo, tem humor de ceticismo, de irritabilidade, o sono fica ruim e ela não tem apetite para fazer as coisas. E até o sono, o senhor falou, a pessoa passa a atribuir como uma coisa dela. Da personalidade. Mesmo sendo uma coisa muito fora do que se diz que faz parte de personalidade. Porque ela não tem um padrão do que é o normal dela e o que é o transtorno, como nos outros transtornos mais definidos, né? Uma crise de pânico, por exemplo, então a pessoa consegue saber assim, não, eu sempre fui corajosa para fazer as coisas e de repente eu estou com medo de fazer as coisas. Sim. Então, ela sabe o que é o normal, entre aspas, para ela e o que não é. Então, na ciclotimia, muitas vezes a pessoa só descobre que tem quando já tem 30 anos e vai ler e descobre que, assim, nossa, eu tenho realmente períodos em que eu fico mal-humorado, em outros períodos em que eu fico empolgado e, às vezes, eu queimo filme, às vezes eu fico exagerado, às vezes eu sou desinibido, às vezes eu falo coisas meio que depois eu me arrependo porque eu acho que eu passei do limite. Então, na ciclotimia, existe essa oscilação de humor tanto para baixo quanto para cima. E no polo para cima, assim como no transtorno bipolar fásico, tipo 1, o mais raro é a euforia. Então, muitas vezes a gente vê nos filmes que o bipolar tipo 1 tem uma fase de ficar eufórico, extravagante, alegria excessiva, desinibição excessiva, hipersexualidade, falante demais, energizado demais, sem dormir durante muito tempo, mas isso é o mais raro. O mais comum, mesmo no bipolar tipo 1, é um aumento de energia, mas com agressividade. Na ciclotimia, isso não é tão grave quanto no transtorno bipolar tipo 1. Na ciclotimia, é bem semelhante, inclusive, é óbvio que a gente tem que ver se tem todos os sintomas, aquilo que o leigo chama de transtorno bipolar. Sim, sim. Porque ali, na ciclotimia, a oscilação de humor é mais rápida. Sim, é isso que eu ia falar, porque a ideia do transtorno bipolar do leigo é que numa mesma conversa que você estiver tendo, a pessoa vai ter esse alto e baixo. E os intervalos são mais longos, né, de cada um desses polos. E na ciclotimia é um pouco mais assim, como a gente pensa? Na ciclotimia, ele pode ser mais rápido. Só que muitas vezes, às vezes a gente vê realmente a pessoa fazer um julgamento meio apressado em um diagnóstico. Ela tem transtorno bipolar porque ela muda de humor no mesmo dia. Então, para ser ciclotimia, não é só humor. Tem que ter os outros sintomas juntos. No momento, ela fica com muita energia, então ela gosta de fazer exercício, ela gosta de sair, ela gosta de estar em atividade. Em outros, ela não perde, ela fica preguiçosa durante algum outro período. Né? No outro polo, que seria um impulso. Em um período, ela fica assim, dúvida, dificuldade de tomar decisão, lenta para decidir, insegura. E no outro, ela é impulsiva. Ela sai fazendo coisas meio impulsivas. Então, não basta esse sintoma do humor oscilar muito para o diagnóstico. Ele tem que ter, mesmo na ciclotimia, sendo mais rápida a oscilação do que no tipo 1, que fica meio, assim, a mania às vezes dura 15 dias, chega a durar um mês, por exemplo, e a depressão dura 2 meses, 3 meses, no tipo 1. No tipo 2 é um pouco mais rápido, na ciclotimia, que seria a forma mais leve de transtorno bipolar, a pessoa tem oscilações que podem ser mais rápidas, podem ser inclusive no mesmo dia. Mas é importante a gente verificar se tem todos os outros comemorativos presentes. Sim. E, doutor, como o senhor falou no início, né, a ciclotimia ainda é pouco conhecida, né, citou aquele artigo que o senhor falou, mas a gente pode dizer que ela é pouco conhecida porque ela é pouco frequente?
Quanto mais leve o transtorno bipolar, mais frequente ele é. Por incrível que pareça. Sim. Então, o transtorno bipolar tipo 1 é 1%. É extremamente raro, assim como a esquizofrenia, que é 1%. Sim. O tipo 2 chega a 5 a 10%, a ciclotimia 10% também. Já é bastante. O transtorno, quando é mais leve, ele causa menos prejuízo. Sim. Então, essa questão do critério, do último critério para os diagnósticos, que é o impacto que a doença tem na vida da pessoa, na maior parte dos ambientes, social, profissional, ocupacional, Sim. na vida familiar e tudo, ele fica mais difícil de ser preenchido. Então, é por isso que muitas vezes ele até pode ser mais prevalente, mas ele é menos diagnosticado. A pessoa, para sentir o prejuízo, ela depende de uma intensidade do sintoma alto, ou algo que naquele momento fala, poxa, perdi o emprego por conta disso, e atribuir aquilo. Sim. Ela saber que tem algo que é crônico. Então, para ser um diagnóstico, por exemplo, de ciclotimia, não é uma época da vida em que a pessoa fica mudando de humor rápido. Ela tem um padrão constante que você pergunta para os pais como é que ele era na infância, como é que ele era na adolescência e na vida adulta. Ele é o mesmo. Só mudou os ambientes. Sim. Mas você vê que é o jeito do cérebro se comportar, que é o mesmo desde sempre. E aí, com relação à ciclotimia e à própria distimia, o tempo de atraso para o diagnóstico é de 15 anos. Nossa. Porque muitas vezes a pessoa vive, os prejuízos são leves, as circunstâncias ambientais ajudam a não, assim, por uma sorte do meio, você não é tão exigido e você não tem tantos prejuízos e você passa, às vezes, uma vida inteira, às vezes, na idade idosa, recebe o diagnóstico de distímico. Nossa. E também não vive plenamente, né? Ela poderia viver melhor se tivesse um diagnóstico. E aí é complicado quando a gente vai falar com a pessoa sobre distimia e ciclotimia, porque ela vira e fala, porque ela não tem uma outra perspectiva de vida. Sim. Então a gente tenta falar para a pessoa assim, olha, a vida é muito plena e muito cheia de coisas, mas a pessoa nunca viveu daquele jeito, então é muito complicado. Até no tratamento, o distímico e o ciclotímico, ele não acredita que esse tratamento existe, que esse diagnóstico existe. Que ele precise disso. Que ele precise disso, que o remédio vai dar certo, que ele vai ter mais benefícios com isso e que ele vai ter menos consequências negativas com isso, porque é igual virar para você e falar, olha, existe um outro jeito de viver, mas falar, não, eu sempre vivi assim, é muito difícil acreditar nisso que você está dizendo. Sim. Doutor, uma pergunta que eu ia fazer que tem a ver com isso é... Um dos termos que eu achei para designar a doença, não nada oficial, mas eu vi também personalidade ciclotímica. Mas ele não é um transtorno de personalidade, né? Essa falta de referencial, então eu imagino que realmente a pessoa desde sempre seja assim. Por que ele não é um transtorno de personalidade, então? Então, existem alguns tipos de temperamentos, né? Então, o temperamento é como o cérebro produz o humor da pessoa constantemente. Então, é uma função da pessoa. Existem os hipertímicos, que são os extrovertidos. Dentro desses extrovertidos, hipertímicos, existem 3 grupos. Então, é como se fosse um cérebro que funciona mais ativamente. Então, existem aqueles em que o humor é mais ativo, eles têm uma tendência muito grande para ir para artes e para ir para comédia, para fazer graça muito simples, uma facilidade muito grande. Atuações que exigem alguma exibição dele, né? Isso. Sim. Existem os hipertímicos, que o cérebro funciona mais ativamente na área da energia, então eles estão mais energizados, eles se cansam menos, até precisam de menos sono. Sim. Então eles buscam mais esportes, gasto de adrenalina, lutas e tal, e não é tanto humor. Existem os hipertímicos, que é onde o cérebro funciona muito mais na área do pensamento. Então, produção mental muito alta, meu pensamento funciona muito em grande quantidade, incessantemente, então escreve, literatura e tal. E existem aqueles em que é na área de controle, que é onde a pessoa busca atividades mais de liderança, líderes políticos, religiosos, líderes de empresas, e que aí existe um
pé que pode ir para uma questão de tirania, mas que depende muito de outros traços da personalidade. Essas são as personalidades estáveis, então elas podem ser hipertímicas ou podem ser depressivas. Os depressivos é tudo o oposto do hipertímico. Sim. Então o humor funciona mais para baixo, a energia é mais cansado, pensar, ele tem uma dificuldade maior de organizar as ideias, ele é mais lento. No temperamento mais instável estão os ciclotímicos, que é onde todas essas funções que eu falei, elas não são estáveis, nem para cima, nem para baixo. Então, o humor pode ser de alegre, mas também de agressivo. A energia pode ser de muita energia, mas também de cansaço em outros momentos. Pode ser de destemor, mas em outros momentos inseguro, não ter coragem de enfrentar a vida nem as pessoas. Sim. Então, na verdade, a personalidade ciclotímica não é um transtorno de personalidade, é um tipo de personalidade. Nesta personalidade é normalmente onde ocorrem os transtornos ciclotímicos. O transtorno, para ser transtorno, tem que ter um prejuízo. Tá. Então, realmente, é uma linha muito tênue entre temperamento ciclotímico, ou personalidade ciclotímica, ou instável, e transtorno de humor bipolar ciclotímico. Para ser um transtorno, teoricamente, teria que ter um prejuízo marcante na vida, na maior parte das funções e tal. Onde a gente vê aparecer o diagnóstico de ciclotimia, muitas vezes, normalmente o paciente vem se queixando de outra coisa que não do humor. Sim. Então, é muito comum o diagnóstico de ciclotimia, a pessoa não vai vir como no transtorno bipolar, eu tenho uma fase depressiva, em outra fase eu fico ou eufórico ou agressivo e fui internado por isso, seria tipo 1. Sim. Ou no tipo 2, eu tenho várias fases depressivas, mas a hora que eu melhoro da depressão, eu fico irritado, eu fico grosso, eu fico pavio curto, eu brigo, eu sou estúpido com as pessoas, seria o tipo 2. Na ciclotimia, normalmente a pessoa não percebe que tem as oscilações de humor, e aí ela vem se queixando de um outro transtorno comórbido que é mais grave do que a ciclotimia. Sim, sim. E é a hora que você vai destrinchar. Ah, tá bom, essa sua queixa principal, vamos ver as outras coisas, vamos ver o humor. Aí você vê que não tem um padrão e que, na verdade, o padrão é a falta de padrão, uma instabilidade muito grande. Sim. Normalmente, quando o transtorno bipolar é muito leve, o fator ambiental ele influencia muito o estado de humor. Quando o transtorno bipolar é muito grave, o cérebro ele é dominante. Sim. Então, o cérebro desregula como se fosse uma arritmia para acelerar ou desacelerar, e não quero nem saber se a vida tá boa ou se tá ruim. Sim. Por exemplo, o indivíduo que tem um quadro de mania no transtorno bipolar tipo 1, pode estar com a vida boa ou vida ruim, ou a mãe brigou, ou ganhou na Mega Sena, ele entra em mania e não quero nem saber. A doença ela é soberana, ela é extremamente autônoma, e o indivíduo entra naquele quadro e não tem nada a ver com o meio, ele tá eufórico. Pode estar no meio de um velório, a vida ruim, ele tá acelerado, eufórico e tal. Nos transtornos bipolares mais leves, o ambiente, ele tem um poder maior de influenciar o humor. Assim como no humor normal. Porque o nosso humor normal, ele depende muito de como o meio tá. Então, por exemplo, eu tô com um problema de saúde, relacionamento não tá bom, eu fico com humor ruim. É esperado isso é normal da função do cérebro, eu me senti mais para baixo, eu me senti mais desanimado, ou então a hora que, olha, você ganhou uma promoção, agora você está de férias, tal, você fica mais bem-humorado. Na ciclotimia, isso acompanha muitos fatores ambientais. Então, o paciente, o familiar fala, mas é porque tá com problema no trabalho. Mas é porque ele, no final de semana, ele melhora o humor, porque aí não tem nada para fazer, não tem nada para trabalhar e tal. Só que a hora que você observa o padrão, você vê que a oscilação é mais intensa do que em uma pessoa normal, tá? Porque o que é uma oscilação de humor normal de uma pessoa, assim, de um cérebro que tem menos instabilidade, vamos dizer assim? Você tem um problema, o humor cai um pouco diante daquele problema negativo, no caso, mas você continua fazendo as suas coisas, mesmo com aquele problema. Na ciclotimia, o impacto é maior. Então, ela tende assim, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou sair do quarto. Briguei com um parceiro, hoje eu não quero ver a pessoa, eu vou sair de casa e não quero nem conversar com ela essa semana. Então, você vê que tem uma intensidade maior e é uma consequência maior do meio. Só que o paciente e o familiar não consegue olhar de longe e ver assim, olha, no todo, você não é estável.
tudo que acontece te derruba. O algo bom, aí você já muda para cima. Sim. Então, tem que afastar um pouco para ver, porque se a gente ficar só com o momento presente, o que você está passando, o que está acontecendo, a gente também não vê a ciclotimia muitas vezes. Sim. Porque a gente atribui a mudança de humor ao problema daquele momento. Mas a hora que você olha e fala, qual foi o melhor momento da sua vida? Nossa, não teve. Qual foi o pior momento da sua vida? Não teve. Por quê? Porque ela não fica com humor estável. Ela nem sabe dizer... Para ter esses picos, né? Ela dizer tem vários picos, onde fiquei no meio, onde fiquei para cima, onde fiquei para baixo. Então, o que é muito comum? A pessoa chegar e falar assim, olha, agora eu tô tendo crise de pânico. Tava normal na minha vida, tal, e de repente eu comecei a sentir que não tô seguro, meu coração acelera, eu tenho uma sensação súbita de perda de controle, de sudorese, de falta de ar, de tremor, de palidez, e do nada não aconteceu nada e eu senti essa sensação como se eu fosse morrer, ou ter um infarto, ou sair de mim. Então, você fala, bom, você teve uma crise de pânico, já que a crise de pânico é uma crise de ansiedade, de medo súbitas, e não tinha nada antes, não tinha nada, e passou rápido. Mas aí veio várias vezes, eu comecei a ir para o hospital, e aí ia lá, fiz vários exames, quadro clássico de um transtorno de pânico até, né? Crise de pânico e transtorno de pânico, porque não tem uma outra causa física, é no cérebro a desregulação do medo associada. Aí você começa a acompanhar, bom, então vamos investigar fases depressivas. Não, nunca tive fases depressivas, mas também nunca estou bem. Nunca tá bem? Nunca tá bem. Como é nunca tá bem? Ou eu tô bem negativo, ou assim, quase para ponto de pedir demissão no trabalho, ou tô bem irritado e agressivo. Porque o polo de cima da ciclotimia, assim como nos outros transtornos bipolares, não é o eufórico. Sim. Não é tanto eufórico. Em jovem, criança e jovem até pode ter o eufórico. Mas o mais comum é o disfórico, que é o agressivo, estúpido. Sim. Então, quando você vai falar com a familiar, fala assim, olha... até o familiar, às vezes, chega para você, tentando aquela ânsia de ajudar no diagnóstico, entra na internet, doutor, distimia. Aí você vê que tem sintomas da distimia, mas também tem sintomas do polo de cima. Então, não pode ser só distimia, ciclotimia. Ele é menos reconhecido, a parte de cima, então. Porque, muitas vezes, ninguém vê ser estúpido, ser grosso, ser pavio curto, ser uma pessoa estúpida, agressiva, arrogante, agressiva, quebrar as coisas dentro de casa, como um transtorno de humor. Vê como personalidade difícil. Sim. Um gênio. Gênio difícil. forte. Gênio forte. Gênio forte, né? E, doutor, isso, como a gente está vendo, torna bastante difícil, né, fazer uma definição, né, de que esse transtorno também pode estar presente na pessoa. E o senhor falou que ela é muito comum de aparecer com outros transtornos juntos, né? Eu li o caso de uma paciente que ela tinha sido diagnosticada com TDAH, muito criança ainda, com 7 anos, e tinha sido diagnosticada corretamente e tratada desde então. E quando chegou mais na adolescência, época de faculdade, o remédio não fazia mais efeito. É porque a família levou ela de novo. E aí sim, ela conseguiu um diagnóstico de ciclotimia. É possível que a ciclotimia venha a partir de outro ou ela sempre existiu naquela pessoa? Ela fica mais evidente mais tarde, muitas vezes. E às vezes a gente fala, será que o diagnóstico foi errado? Não foi errado. Porque é muito comum nos transtornos de humor, principalmente o bipolar, o diagnóstico na infância ser de TDAH. Sim. Ou de uma ansiedade inespecífica. Então, uma criança imperativa, desatenta, ou que tinha pânico, ou que tinha ansiedade generalizada, ou que tinha fobias, chega na adolescência, aí fica mais evidente as fases ou a intensidade do transtorno de humor, no caso, o transtorno bipolar, ou a depressão também. Sim. Então, a gente não pode esquecer que o cérebro está em desenvolvimento. Então, não é que o diagnóstico muda, mas o cérebro vai ganhando, vai se assentando mais de um lado ou mais de outro. Sim. Então,
pode acontecer, e graças a Deus acontece na maior parte dos casos, de o TDAH, ele realmente sumir na vida adulta. Isso é o mais comum. Inclusive, hoje a gente tem uma onda muito grande de adultos achando que tem transtorno de déficit de atenção com 25 anos, nunca tiveram problemas escolares, nunca tiveram déficit de atenção nem hiperatividade na infância, e na vida adulta buscam na internet, mas na verdade tem ansiedade ou tem bipolaridade. Porque muitas vezes as escalas que a gente vê na internet, elas são muito vagas, então elas não veem o todo, elas veem o diagnóstico no momento. Então você é hiperativo, sua mente não para, então você tem hiperatividade. Né? Então vamos ver o todo, vamos ver como é que é essa oscilação de humor. Não é simples o diagnóstico. Sim. Então o que acontece muitas vezes é que sim, o diagnóstico era TDAH. Ele melhorou porque o cérebro do TDAH, ele se consolida e o TDAH some na vida adulta, quase todos. Sim. Só que o cérebro que tem uma predisposição para alguma desregulação, ele infelizmente tem uma predisposição para outras. Por isso que a comorbidade é muito comum na psiquiatria. Sim. Como se o computador ele viesse com um sistema que acaba sobrecarregando o outro e que aí vai acabar. Às vezes os pacientes perguntam, eu tenho ansiedade e acabei tendo depressão. Porque sobrecarrega a outra área e vice-versa. Tenho depressão, acaba ficando ansioso. É muito comum ter um diagnóstico de qualquer coisa na infância e na adolescência e depois você caminhar para depressão, bipolaridade tipo 1, bipolaridade tipo 2 ou mesmo a ciclotimia. Eu diria que a ciclotimia seria como se fosse ter um quadro até mais leve, seria até positivo, vamos dizer assim. Sim. Você teve um transtorno super grave na infância, que é o TDAH, sobre um transtorno de humor leve, que é a ciclotimia. Sim. Entretanto, o fato de ser um transtorno leve, o tratamento não é tão simples assim. Pelas coisas que a gente falou e até pelas descrições que a gente acha desse transtorno na internet mesmo, às vezes parece uma coisa muito branda. E como a gente falou aqui, que também a pessoa às vezes não é diagnosticada porque ela mal toca a vida, como alguém que ninguém de fora vê como algo que precise de tratamento, né? Eu queria que o senhor tentasse dar uma ideia mais correta, assim, o quão prejudicial pode ser a ciclotimia, mas também sem assustar, né? Digamos, não, vamos tratar todo mundo que precisa, né? Sim. Uma coisa muito importante é que quando os transtornos mais leves estão presentes junto de outros transtornos, a gente acaba identificando esses transtornos com um tratamento que acaba exacerbando essa comorbidade. Então, muitas vezes, por exemplo, um quadro de ansiedade ou de pânico que poderia ir muito bem com antidepressivos, por exemplo, que é o tratamento principal, começa a piorar a instabilidade do humor, porque a instabilidade não fica estável com antidepressivos, precisa de estabilizadores de humor. Então, a grande questão, muitas vezes, na ciclotimia é quando nós começamos a tentar tratar as outras coisas e a gente vê que outras coisas começam a piorar. Você vê que a questão é mais complexa. E aí você tem que rever e aí você verifica, nossa, tem uma instabilidade de humor que não chega a ser transtorno bipolar tipo 1 nem tipo 2, mas está piorando. Sim. Então, esse temperamento dela, que era já meio instável, tá ficando mais instável e tá prejudicando mais. Então, eu acho que o mais importante para identificar a ciclotimia é porque normalmente você vai ter outro transtorno. Sim. E aí, quando você começa a tratar, você começa a perceber que o humor começa a ficar mais instável. Eu acho que esse é o principal ponto para a ciclotimia, tá? Porque a questão da ciclotimia em si sozinha, ela, muitas vezes, ela vai se beneficiar de um tratamento que não é medicamentoso, que é simplesmente a pessoa, com o processo de psicoterapia, perceber, olha, eu mudo de humor. E como o humor, nesse caso, a oscilação de humor é leve, ela é diferente do bipolar tipo 1, que a pessoa não vai conseguir sozinha sair de mania, é impossível, porque até ela vai sair da realidade, e da depressão sozinha também não vai conseguir sair, porque é uma depressão intensa. Mas quando ela tem uma oscilação de humor mais leve, e ela é mais reativa ao ambiente, mas ela também é mais reativa, por exemplo, a pessoa identificar a oscilação de humor e ela modificar o próprio comportamento. Sim. Ela pode ser mais um agente mais ativo. Muito mais ativo. Porque antes de saber disso, o que ela fazia? Esse é meu temperamento, as pessoas vão ter que aguentar conviver comigo assim. Doa quem doer, eu sou difícil mesmo, eu sou uma pessoa temperamento forte, eu sou ame ou odeie. Não é bem assim. Não, senhor, você tem um transtorno
transtorno de humor, e aí você sair dessa postura de querer que as pessoas aceitem o seu temperamento, vamos dizer assim, o seu transtorno de humor, porque quando a gente fala do diagnóstico, às vezes as pessoas imaginam assim, agora eu tenho um diagnóstico e me aceita, olha, todo mundo tem que fazer tudo em volta de mim porque eu sou doente. Sim. E eu preciso de ajuda e tem que aprender a lidar comigo. Não. Aquilo reforça como ela é, né? Não. Sim. É você sabendo que tem, mesmo nos quadros mais graves, a gente estimula isso. A pessoa observar as próprias mudanças de humor e de comportamento e ser um agente ativo na mudança do próprio comportamento. Poxa, se eu tô de mau humor hoje, eu tô pronto para dar uma patada na pessoa, que eu sinto que eu tô, que eu sei que é o humor que está influenciando isso, eu não vou dar. Sim. Eu seguro para eu não dar. Sim. Ou então eu não saio se hoje eu estou mais deprimido um pouquinho. Sim. Se eu for lá, vou ficar reclamando. Então a pessoa tem total controle sobre... tem total, assim... É um agente ativo em cima do tratamento de oscilações de humor desse jeito. Uhum. Então, não havendo esses outros transtornos tidos como mais graves que se sobrepõem a ele, se a pessoa tiver um quadro somente de ciclotimia, o tratamento mais indicado seria psicoterapia. Psicoterapia. Porque sabe o que acontece? Infelizmente, os estabilizadores... Óbvio que se o quadro tiver uma intensidade maior, que a pessoa vir e fala, olha, eu não estou realmente conseguindo controlar minhas oscilações de humor, eu estou tendo prejuízo, não queria ser assim, e está passando do meu controle. Aí, sim, você vai ponderar o benefício do estabilizador de humor. A grande questão é que o estabilizador de humor ele é muito eficaz quando a oscilação é mais longa, é mais persistente. Sim. E menos reativa ao ambiente, que Sim. são nos quadros mais graves. Por isso que no transtorno bipolar tipo 1 resolve muito bem, a pessoa volta a ser aquilo que ela era, a personalidade basal. Quanto mais leve o transtorno bipolar, ele cicla rápido. Então, ele ciclando rápido, o estabilizador não consegue segurar tudo, porque não dá tempo do medicamento Sim. identificar que acelerou uma parte do cérebro, acelerou outra. Sim. Então, alguma coisa vai continuar instável. Doutor, existe alguma coisa assim como não tratando a ciclotimia evolui para um tipo mais grave ou não? Se ele se instala daquela forma, é assim que ele vai ser? Nem todos. Assim, é difícil dizer isso porque eu não vou estar corroborado por estudos científicos, porque é muito difícil identificar a ciclotimia na população geral. Sim. Então, é muito difícil dizer que tem estudos que viram que realmente evoluíram, porque os estudos eles são mais comuns naqueles quadros onde a pessoa busca ativamente ajuda e tudo. Então, no Sim. tipo 2 e no tipo 1. Mas é muito comum, quando a gente identifica na clínica esses pacientes bipolares de tipo 2, que a gente vê que uma parcela, pelo menos, desses já tinham um temperamento ciclotímico prévio, mas não todos. Sim. Então, provavelmente, sim, não em todos. E aí, por mais ruim que isso seja, a oscilação de humor sempre ela é mais comum para baixo. Tá. Transtorno de humor, o mais comum do transtorno do cérebro oscilar é para depressão. Então, é muito mais comum a pessoa até ser ciclotímica prévia, mas começar a perceber que ela está agora mais depressiva Sim. em períodos longos. Sim. Aí você já fala, não, então não é ciclotimia. Se tem depressão, né? Então, se a pessoa tem um episódio depressivo, um momento diferente do que ela em que ela ficou pelo menos 2 semanas com humor deprimido e sem vontade, sem energia, então isso é depressão. Então isso já não é mais ciclotimia, porque já tem um episódio de depressão. No ciclotímico não chega a ter uma fase depressiva. Essa é a diferença da distimia e da ciclotimia. São sintomas. E, doutor, havendo um tipo de tratamento, pode haver alta? Os transtornos de humor, eles melhoram com o envelhecimento. Quanto mais leve a doença, mais o remédio, o quadro se estabiliza com a idade, o cérebro meio que se engessa, e você pode começar a fazer tentativas de utilizar menos medicamento e até ficar sem medicamento. Tá. No tipo 2 isso é mais provável e na ciclotimia bem mais provável. Somente com a psicoterapia e mesmo da psicoterapia ter alta? Da psicoterapia, porque a psicoterapia ela é muito importante no sentido de psicoeducação, no sentido de autoconhecimento. Sim. Porque às vezes a pessoa na ciclotimia, ela viveu a vida inteira assim, isso, e ela padroniza-se assim. Eu sou assim, minha personalidade é assim, meu jeito é assim.
E na psicoterapia, o psicoterapeuta vai falar assim, essa semana você está mais exigente. Aqui na psicoterapia eu tô sentindo você mais bravo comigo. Não, não tô. Não tô assim. Eu tô porque eu acho que assim, as pessoas têm que ter mais limites. As pessoas não são muito folgadas na vida. Então, às vezes, a pessoa não consegue perceber a própria mudança de humor. Sim, sim. Entende? E é muito complicado porque quem vive com ela, você pisa em ovos. Sim, claro. Porque você não sabe exatamente se ela tá legal nessa semana ou se ela tá exigente essa semana. Então, Sim. quando é chefe e empregado, é muito complicado. Sim. Porque é aquela questão que você tem que sentir a pessoa e tudo. E a gente sempre brinca que, assim, as pessoas, oscilações de humor, a gente pode perceber, mas muitas vezes a gente não percebe. Uhum. Não só oscilações de humor, qualquer outro sintoma. Sim. Do A cérebro, gente né? mesmo, a própria Nós pessoa, mesmos, né? Então, quando às vezes os pacientes falam assim, eu não queria vir no psiquiatra, porque psiquiatra é doença de louco. Sim. É que, assim, realmente, os quadros mais graves, um quadro maníaco, um quadro psicótico na esquizofrenia, um quadro psicótico mesmo do quadro maníaco, que também pode ficar psicótico, o paciente fica completamente fora da realidade. Uhum. Inclusive a ponto de ter alucinações, de ver coisas que aqui não estão presentes. Uhum. Ou de ter ideias que realmente não são compatíveis com a realidade. Sim. Olha, eu sou dono de uma empresa, tal. Não, você não é dono dessa empresa. Então, realmente, ele fica fora da realidade. Mas mesmo nos quadros mais leves, quando existe um transtorno psiquiátrico, a crítica sempre vai estar prejudicada em maior ou menor grau. Sim, sim. Então, teoricamente, o paciente, nós, qualquer pessoa que temos uma alteração no cérebro, quer seja de humor, quer seja de percepção, que seriam as alucinações, quer seja de pensamento, que seriam os delírios, quer seja na área de medo, que seriam os transtornos de ansiedade, naquele momento que a gente está tendo o sintoma, existe uma pequena distorção, sim, da realidade, senão a gente não ia buscar ajuda. A gente viria e falaria, não acredite nisso, isso não é nada, isso é da sua cabeça e tá tudo bem, e vida que segue. Sim. Então, existe, sim, uma perda de crítica em qualquer doença. Uhum. Então, mesmo na ciclotimia, precisa do terapeuta para dar percepção, para criar crítica na pessoa. Legal. Doutor, para mim, a gente cobriu tudo o que estava planejado. Tem algo que a gente não falou que o senhor acha que é importante dizer? Não, eu acho que é basicamente isso. Eu acho que é importante as pessoas que têm outras doenças. Então, bulimia nervosa, que tem muita comorbidade com ciclotimia. E às vezes passa anos a bulimia, e a pessoa tem oscilação de humor também. E às vezes, essas oscilações de humor, muitas vezes, elas não estão presentes na consulta. Então, o psiquiatra, o psicólogo, não está no dia a dia para saber quem é essa pessoa. Sim. Não vamos ver lá da casa Sim. e tudo. E a hora que traz um familiar, aí você vê quanto a pessoa é difícil no dia a dia. Sim, sim. É um tipo de diagnóstico que precisa contar muito com o relato da própria pessoa, Precisa, porque a própria pessoa não traz, não é algo que você vê no momento, é possível você disfarçar, Sim. você esconder e parecer uma pessoa super dócil, super tranquila. Muitas vezes, quando ela está na fase de baixo, até tudo bem. Meu humor caiu, eu tô mais melancólica essa semana, mas na fase de cima ela tá cheia de si. E ela tá brava, agressiva, e ela é difícil sim no tato. Sim. Mas ela acha que é da personalidade, não causa sofrimento para ela, mas causa para quem convive com ela. Então, se ela vai numa consulta sozinha e ela não percebe isso, o psiquiatra, o psicólogo não percebe, então ninguém nunca vai fazer o diagnóstico disso. Você só faz a hora que você, se fosse possível, trazer o funcionário daquela pessoa. Sim, claro. É um tipo de relação que as pessoas percebem no primeiro minuto da manhã se a pessoa chegou diferente. A pessoa até, olha, como que é a minha consulta? Eu, assim, põe a pessoa dentro da sala, aí a pessoa fica lá, a pessoa fala assim, ele não tá ouvindo lá de fora. Você já fala, tem coisa aí. Por quê? Não queria falar, assim, é uma ótima pessoa, não é do mal, não é psicopata, ele é do bem, mas, assim, tem períodos que fica muito difícil. Sim. E quando fala com a própria pessoa, às vezes nada disso aparece, ou aparece muito mais atenuado. A pessoa justifica os sintomas. Sim. Então, a pessoa, ela diz assim, não é bem assim. É que o trânsito é desse jeito, São Paulo é complicada,
É muito interessante ver o quanto, muitas vezes... E aí, a hora que você tenta fazer o que a gente chama de confronto, que olha, vamos ponderar aqui isso... às vezes, quando a ciclotimia é mais intensa, você vê a pessoa ficar agressiva na sua frente. Uhum, sim. Mas às vezes não. Às vezes, mesmo assim, a pessoa se mantém tal, mas aí a pessoa vai para casa, ela destrói o parceiro em casa, e o parceiro depois manda mensagem: nossa, doutor, foi muito difícil. Depois daquela consulta... O que o senhor fez nessa consulta? Ele acabou comigo porque eu tô contra... E a pessoa fica persecutória. Nossa. Ela fica sentindo que as pessoas estão contra ela... Mas a gente quer... Todo mundo tá aqui é para te ajudar. Sua esposa, são seus filhos, são ninguém... Não são seus inimigos no emprego. São pessoas para te ajudar. Legal. Então, se fosse para deixar uma recomendação, seria a pessoa ter essa crítica sobre si mesmo, né? E se for o caso, perceber que algo pode ser melhorado. Ou então perguntar para as outras pessoas, né? Numa paciente minha que eu percebi um pouco disso, assim, que eu percebi que ela vinha diferente. Eu falei assim, pergunta para sua filha o que ela acha de você, como é que você é? Se ela acha que você é uma pessoa fácil, uma pessoa difícil, tudo. Aí a filha não queria falar. A filha, assim, não quero falar, não, acho que é boa, tudo. E aí ela começou a perceber que talvez ela começou a refletir. Então, acho que essa é a mensagem que deve ficar. Bacana, doutor. Muito obrigado pela sua entrevista. Acho que esclareceu muito desse transtorno. Obrigado. Obrigado. Lembrando que vocês podem mandar sugestões de pauta, pergunta, dúvidas para a gente ir atrás de entrevistados, né? Para falar sobre transtornos ou temas que vocês quiserem ouvir. Pode mandar nas redes do Portal Drauzio Varela ou pelo meu Twitter, que é o Luiz Fujita JR. E lembrar também que a gente tem um segundo podcast na casa, que é o Porquê Dói, que é conduzido pela nossa repórter Juliana Conte. E é sobre dores em geral. E da mesma forma, se você tiver uma sugestão de pauta, né? Para falar sobre dores, pode mandar também pelas redes do Portal Drauzio Varela. Até mais. Esse podcast foi editado por Guilherme Afonso.